Aline, muito obrigado por estar aqui hoje. Você é uma das pessoas que eu já gostaria de conversar já há um bom tempo, até porque eu já admiro o teu trabalho já faz anos, né? Não vamos falar muito nos anos, mas tudo bem. E conta para nós o que é que você faz. Eu que agradeço o teu convite, fico muito feliz de estar aqui podendo dividir um pouquinho. E lembro do teu acompanhamento da minha carreira, lembro que lá no início, quando a gente, nem carreira, né, vou dizer empresa de hoje, depois a gente fala um pouquinho mais, lembro de estar presente nos momentos importantes pra gente. Eu sou arquiteta, eu me formei aqui na Unicinos, alguns aninhos atrás. Não vamos entrar nesses detalhes. E depois disso eu fiz pós-graduação em arquitetura comercial e fiz MBA em marketing na FGV, assim, que foram conhecimentos que eu achei necessários para ser complementares ao meu trabalho. Legal. Falando agora um pouquinho sobre essa tua parte acadêmica, deixa eu voltar um pouquinho antes. Por que você escolheu essa carreira de arquitetura? O que te deu o estalo? Não, é isso que eu quero. O que foi a inspiração? Tu sabe, assim, que se eu pensar hoje, eu não consigo nem lembrar direito qual foi esse momento, porque parece que eu nasci arquiteta, né? Se existe uma coisa que a minha paixão é a arquitetura. Mas me lembro, assim, que eu sempre fui, desde criança, muito ligada em arte, gostava muito de desenhar, dançava balé, né? Então tinham coisas, assim, desse caminho que me interessavam. Eu tinha uma vontade até de fazer artes plásticas. Ainda bem que uma menina, uma amiga, eu acho que na 8ª série, me lembro, uma amiga minha me disse: por que não tenta arquitetura? Acho que com artes plásticas não vai conseguir ganhar muito dinheiro. Bom, claro. Né? Sempre tem a questão do financeiro. Mas, enfim, eu adorei, porque, claro, quando a gente entra numa faculdade, a gente não sabe exatamente qual o caminho, né? O que é exatamente o que vai ser aprendido, ainda mais que você entrei com 16 anos de idade. Né? E nunca pensou, mudou, nada. Porque tem gente que entra com 16, fica 1 ou 2 anos num curso, depois troca e vai. Não, foi direto para arquitetura. Foi, assim, logo me apaixonei, logo que comecei a conhecer mais, adorei, e não consigo me ver fazendo outra coisa. Até porque a arquitetura, ela dá uma série de possibilidades, né, de trabalho, que a gente pode se testar, que a gente pode experimentar, até chegar num caminho interessante, né, que seja prazeroso, tão quanto eu me sinto hoje trabalhando. Muito bem, vamos falar um pouco desse caminho. Tá. Hoje vocês têm um projeto que é a Maena, né? Vamos já falar um pouquinho sobre a Maena também. E vocês têm uma abordagem bem específica de trabalho. Né? Fala um pouquinho para nós como é que começou a Maena e por que vocês foram para o caminho que vocês estão hoje. Tá. Então, como eu te disse, né, me formei lá em 98, vou te contar um pouquinho do meu caminho, assim. E quando a gente se forma, como a arquitetura tem uma série de possibilidades, a gente não sabe muito bem qual caminho tomar, né? Porque nem tudo se aprende também na academia. Né? E aí então fui para algumas prefeituras, trabalhei em alguns escritórios, saí da faculdade e abri meu escritório. Abri uma portinha, uma salinha, aluguei bonitinho lá, esperei cliente chegar. Não é assim. Não é assim, né? Claro que logo em seguida não deu certo, tive que fechar e reconstruir, trabalhar em outras empresas para aprender até gestão, né? Como é que se faz a gestão de uma empresa. E aí depois, nesse caminho de academia, de estudar um pouco mais, de trabalhar em outras empresas, eu acabei numa dessas empresas que eu estava trabalhando, conhecendo as minhas 2 sócias de hoje. Isso há 15 anos atrás, mais ou menos. Nós trabalhamos juntas e a gente ficou, acho que 2 a 5 anos nessa empresa, saí de lá, já um pouquinho mais conhecedora do mercado daqui, imagina eu vim do interior e queria que abrir a minha portinha e o escritório funcionava. Eu sempre conto isso nas minhas aulas. Né? E aí nós nos conhecemos lá, eu saí dessa empresa, a minha segunda sócia, que é a Roberta, saiu dessa empresa também e nós resolvemos, isso há 12 anos atrás, abrir a nossa empresa, porque a gente começou a trabalhar juntos, deu muito certo e a gente sempre tinha uma energia boa, uma super sinergia e uma vontade muito comum, assim, né? Nós somos muito parecidas em termos de princípios e valores. E aí a gente queria muito construir uma empresa e não focar, independente da escolha dos profissionais, mas não focar numa arquitetura autoral, e sim uma arquitetura de uma empresa. E aí a gente fez uma marca, fez uma empresa que se chamava Verso, né? Nesse mesmo momento a gente tinha uma outra empresa que era uma empresa parceira nossa, que era a M2R, que a minha outra sócia era dona.
E ela trabalhava muito a parte de design, de comunicação visual. E eu e a minha sócia, na Verso, estávamos indo para o caminho da arquitetura comercial, da arquitetura de marca, da representação de ambientes, trazendo conceitos. E a gente trabalhava muito junto, a gente entendia muita sinergia nessas duas funções, né? A gente precisava, para a arquitetura, o design e a comunicação visual, né? Esse complemento. Esse complemento, exatamente. E aí, nesse momento, há 10 anos atrás, a gente está fazendo 10 anos agora, esse ano, dia 15 de julho, a gente resolveu unir as duas empresas, fundir e formar a Maena. E aí nós fizemos aquele evento que tu foi, te lembra, né? No Café da Moeda. E lá foi o nosso grande momento de começar a desenvolver essa empresa. Juntamos as duas empresas, fizemos a nossa sede, criamos a marca e o nome Maena, né, que significa... como a gente já tinha essa vontade de juntar as nossas bagagens, de juntar os nossos conhecimentos, a gente queria trazer isso de alguma forma, enquanto ainda não se falava muito em trabalho colaborativo, em trabalho de rede, a gente queria trazer isso para a marca. E aí a nossa marca, quer dizer, é uma palavra grega, maen, é uma palavra grega que significa aquele que tece malhas, aquele que tece redes. Então foi nesse sentido que a gente criou o conceito, que a gente criou a Maena a partir desse momento, querendo construir, querendo criar essas redes, querendo trazer conhecimentos complementares. E muito nesse sentido, assim, que eu te digo, da arquitetura corporativa, da arquitetura comercial, da arquitetura que tem um conceito, que tem uma identidade, que tem uma marca que precisa ser representada no ambiente, e que tem um público específico em que essa marca vai conversar com esse público. É justamente isso até que eu queria fazer um pequeno comentário, porque, ou seja, qual é a especialidade? A especialidade é você interpretar qual é a comunicação que o teu cliente corporativo quer passar, internalizar isso, produzir e fazer com que isso seja a assinatura desse cliente também. Seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido, ou seja, se você fez um projeto com um cliente que ele tem um padrão e ele vai repetir esse mesmo padrão em outros empreendimentos, você vai utilizar toda aquela mesma comunicação para fazer esses outros empreendimentos. Foi mais ou menos isso que eu entendi, né? Exatamente. A gente se qualificou, assim, por isso que eu te disse assim, a gente foi em busca de coisas que são complementares à arquitetura, né? Quando a gente construiu esse caminho, a gente viu o que nós precisamos conhecer, o que nós precisamos nos qualificar para entender esse cliente, né? Por isso eu fui fazer marketing. Quando eu fiz marketing, na época que eu escolhi fazer marketing, era onde se falava de comportamento do consumidor, né? Se falava de comunicação de marca, se falava de branding. Não tinha naquela época ainda designs estratégicos, cursos de branding, ainda era muito recente esse conhecimento, essa vontade. E a minha sócia estudou branding, a outra sócia, depois de um tempo, também fez design estratégico. Então, tudo nos qualifica para a gente entender as marcas, para entender exatamente isso que você está falando. Qual é a mensagem que ela quer passar nesse ponto de contato que é o ambiente? Porque tem outros vários pontos de contato. Hoje tem muito ponto de contato online, né? A própria forma com que as pessoas se posicionam com a voz, a música, tem uma série de pontos de contato. Mas a maior experiência ainda é o espaço físico, né? Então, o que essa marca quer passar para esse público? E mais, o que esse público quer receber, né? Então, além de entender comunicação de marca, a gente se qualificou em ser empáticas, né? A gente entendeu metodologias, a gente desenvolveu metodologias e estratégias, principalmente embasadas na empatia. Como é que a gente se coloca na situação dessas outras pessoas? Porque é uma infinidade de negócios, né? Se a gente estiver falando de mercado imobiliário, se a gente estiver falando de escola, se a gente estiver falando de varejo, de restaurantes, cada público tem a sua característica, né? E o que é essa característica individual de cada pessoa? Então é essa a nossa grande abordagem, né, que tu nos perguntou. As pessoas, projetar para elas. Tá, e o foco é sempre o usuário final ou o desejo do cliente? As duas coisas. O que pesa mais? Sabe que isso depende muito do projeto que a gente vai desenvolver, né? Às vezes o cliente tem uma vontade equivocada. A gente já conseguiu mostrar para um cliente, através de dinâmicas, através de metodologias, que o caminho que ele estava tomando não era o caminho que ia atingir nem o retorno financeiro que ele queria, e nem o público que ele queria, e a gente fez com que ele fosse em busca de outro negócio. Às vezes a gente consegue nesse sentido. É porque os clientes, muitas vezes, eles não conseguem trazer para a palavra
né, todas as suas vontades, não conseguem trazer exatamente qual é a necessidade de um projeto ou qual é a necessidade do cliente dele. Então, a gente também tem essas metodologias estratégicas de design que a gente vai lá e analisa, estuda o público dele para mostrar para ele o que é realmente que ele, enquanto negócio, precisa apresentar para esse cliente. E claro que a gente precisa deles muito, a gente precisa do nosso cliente, porque é ele que sabe do negócio dele. Até porque, assim, né? Existe, acho que no raciocínio do cliente ou do incorporador, toda a questão da métrica de resultado. Então, por exemplo, ele está ali calculando o que ele pode ter de resultado em determinado terreno, por exemplo, o que eu vou fazer aqui, com que metragem, e aí a partir disso daí você começa a pensar para que público você consegue comercializar de acordo com o local que se encontra. Agora, é justamente nessa parte que a Maena entra, digamos assim, dando esse contexto do que o público pode vir a querer daquele empreendimento para que esse desejo de resultado financeiro se transforme em algo de real, né? Porque se essa comunicação acaba ficando errada, ou seja, não adianta nada fazer uma caixa quadrada com não sei quantos metros quadrados e um grande vazio no meio, né? Então, você tem que pegar e conciliar o desejo de resultado financeiro com a comunicação com o consumidor final. Exatamente. E é uma consequência do outro, né? Se eu me comunico bem com o meu consumidor final, eu vou conseguir o meu resultado financeiro, né? Eu enquanto empresário. Essa opinião de vocês a respeito de um empreendimento, ele chega ao ponto de mudar a arquitetura interna de um projeto, por exemplo? Não, eu sou incorporador, eu acho que aqui tem que ser um apartamento de 3 quartos, você vai dizer não, isso aqui tem que ser 2 quartos. Você vai chega até esse ponto. Chega a esse ponto. A nossa base é varejo, né? A gente começou a se qualificar nisso a partir do varejo tradicional, né? O varejo sempre tem um público que se identifica com alguma coisa, que quer comprar alguma coisa. Então a gente trouxe essa cultura do varejo para o mercado imobiliário, que é um dos nossos grandes clientes, né? Para instituições de ensino, que também é o nosso outro grande cliente, porque hoje todos são empresas, né? Se a gente falar de produto imobiliário, por exemplo, a gente tem muitos produtos, a gente chama de produto a planta baixa, tipologia, que são muito parecidos, né? Eu enquanto cliente, comparar 45 metros quadrados com 48 metros quadrados. Eu não tenho refinamento e conhecimento para optar por uma coisa ou outra. O que vai conversar com esse público? O que vai trazer esse estilo de vida para dentro do empreendimento? O que vai fazer com que ele compare, né, não laranjas com bananas, mas sim o que vai fazer com que ele se identifique realmente com aquilo ali, né? E aí muitas vezes é a fachada de um empreendimento, são as áreas comuns, né? A própria arquitetura do local também. Design. Até porque eu faço aqui um comentário, eu moro num apartamento que não é um apartamento grande, é um apartamento de 82 metros quadrados, 83 metros quadrados, mas ele é muito bem localizado. Esse foi o estilo de vida que a gente adotou, de morar perto de tudo. Supermercado na frente, tudo próximo, academia do outro lado da rua, tudo que você faz a pé. Só que eu costumo dizer, os 82 metros quadrados do meu apartamento é de área boa, tudo aproveitável, sabe? Porque eu já entrei em apartamento de 120 metros quadrados que era pior que o meu, porque a arquitetura, né, sabe, muito corredor, muito, sabe, realmente não muito legal, né? Eu acho que nisso daí que o trabalho do arquiteto se destaca, né? Com certeza. E a gente tem, que o nosso olhar, ele é diferente de um olhar de um escritório, muito, né, diferente, não desqualifica, mas de um escritório que está mais focado em desenvolver o projeto em si. O nosso olhar é do cliente, porque a gente tem uma busca nata da arquitetura, que é a contextualização, legislação que é dificílimo, né? A contextualização de insolação, de topografia, de terreno, tem uma série de coisas que são técnicas, que são muito importantes de ser consideradas. A gente junta a esse conhecimento essa busca pela empatia, né, com o cliente, com o público final. E tem bastante trabalho nisso daí. Essa união. Eu me lembro uma vez um amigo meu que ele estava construindo, fazendo alguns prédios, ele pegou e me comentou, olha, o mais importante é que o projeto seja aceito pelos bancos que vão financiar. E inclusive o banco, uma Caixa Econômica ou outros bancos, eles têm critérios de metragem, arquitetura, então você tem que
tem que encaixar também dentro dos critérios, senão eles não financiam. Aí, se você tiver um empreendimento que não é financiável, você não vai ter uma dificuldade muito grande para vender, né? Sim, além dos bancos, os nossos intermediadores, né, as imobiliárias, os corretores, eles também têm que se apaixonar pelo... A gente brinca que são os nossos primeiros clientes. São os primeiros clientes, né? Tá certo. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Assim, ele tem que comprar para vender, né? Exato. Tem que comprar conceitualmente para poder vender o projeto. E a gente conta muito com a opinião deles também, né? Então, isso que a gente gosta de fazer, é juntar conhecimentos complementares, né? Não só o conhecimento, como a gente estava falando lá antes, o nosso cliente está imerso dentro do negócio dele. É ele que vai poder nos dizer números, viabilidades, rentabilidade, o que precisa tirar daquilo ali. Esse conhecimento é dele, né? A gente vai complementar. A equipe de vendas, eles que têm contato direto com o público, eles que vão se apaixonar ou não. A gente tem que contar com a opinião deles. Eles estão ali no front, né? O que está sendo vendido, o que não está sendo vendido, o que as pessoas estão buscando ou não. Esse conhecimento tem que vir deles. Né? Então, essas metodologias que a gente desenvolveu, e eu digo empatia por causa disso, porque a gente tenta se posicionar em todas as situações, trazer para um grande grupo para a gente levar isso para o projeto. Claro que agora, né, a gente tem uma mudança nesse sistema, né, nessa sistematização de não poder se reunir, se juntar, mas a gente está fazendo tudo isso de forma online. Sim, eu até ia comentar que você, digamos assim, fazendo parte de todo esse ambiente que vai do conceito até a venda para o consumidor, vocês também fazem os stands de venda, né? E acho que é bem interessante porque realmente você daí está dando aquele passo junto com as imobiliárias para poder mostrar o projeto de uma forma completa, o conceito como um todo para o consumidor final. Sim, a nossa grande entrada no mercado imobiliário foi através dos stands de venda, justamente porque eu estava te contando assim, a gente veio do varejo. Né? E quando a gente entrou no mercado imobiliário, os estandes de vendas, eles eram caixas de vidro com maquete lá dentro e um monte de corretores. Não tinham experiência de compra, né? E aí a gente, trazendo a cultura de lá, a gente roteirizou, a gente fez a jornada do usuário, como é que o cliente chega, qual é a percepção que ele tem ao chegar, como é que ele é recebido, qual é a primeira informação que ele tem que receber, qual é a segunda, até construir no imaginário a vivência do empreendimento futuro. Sonho, é papel, é maquete. Então, todo o ambiente de venda, que é o stand de venda, que faz, de novo, o ponto de contato, que faz esse contato com o consumidor, ele é muito importante que conte a história que precisa ser contada, né? Que dê segurança, que dê credibilidade, que a empresa se mostre nesse momento, e é onde a gente faz a junção com a agência de publicidade e propaganda ou com escritórios de designs que fazem a comunicação para a rua, então a gente tem que trazer essa comunicação para dentro desse ambiente também, junto com o produto, né? Junto com o que de qualidade tem nesse produto, o que de valor tem nesse produto. E a partir daí que a gente passou a entrar no mercado imobiliário, né? Conhecendo o cliente, aí a gente passou a fazer outros pontos de contato dos produtos. Né? Excelente, é justamente isso, é você sofisticar toda essa abordagem que você vai ter com o cliente, né? Sofisticar mapear todo o processo mental, onde o cliente vai ter o primeiro contato com o empreendimento e maximizar a probabilidade de ter uma venda. Então, muito interessante, muito legal. E isso acabou indo... essa preocupação virou também preocupação de outros mercados, né? Assim como as instituições de ensino, por exemplo, né? Hoje, as pessoas, a gente como pais de crianças, na hora de escolher uma escola, a gente sabe que presta atenção, além do sistema pedagógico, em todo o ambiente. Né? O que esse ambiente está proporcionando de experiência e de aprendizado para os nossos filhos. Né? E as escolas, elas também estão se posicionando como empresa, como marcas que precisam estar representadas lá dentro desses ambientes também, a partir dos seus conceitos, a partir das suas metodologias, né, pedagógicas, tudo tem que estar descrito de alguma forma nesses ambientes. Né? Até porque o aluno ele fica tantas horas da vida dele dentro do ambiente escolar, que obviamente a arquitetura ela tem que comunicar e conversar com esses alunos de forma a otimizar resultados, a estimular aquela criançada a ter mais aprendizado, mais ensino, mais resultado. Exatamente. Acho que é bem interessante, mas fala um pouquinho então sobre esses teus projetos em escolas, o que vocês fazem em particular nas escolas. A gente trabalha alguns ambientes, né? Ambientes específicos. Ambientes específicos, né? Por exemplo, algumas bibliotecas. Ali para Anchieta a gente criou um ambiente
O ambiente externo. Ah, eu sei, eu conheço lá. Sim, eu já vi, ficou lindo. E lá era uma simples circulação, e aí a gente se apropriou da vontade do colégio e da necessidade de aprendizado dos alunos. Por que a gente vai criar uma circulação coberta se a gente pode criar um ambiente e que esse ambiente seja usado e apropriado pelos alunos, pelos professores, pelo sistema pedagógico, um lugar em que a escola pode se comunicar, além da função circulação e cobertura de um acesso ao outro, né? Então esse foi um caso. Tem um cliente que é nosso cliente recorrente, que é o israelita, que a gente fez todo o sistema de sinalização da escola. Esse é um dos trabalhos que a gente desenvolve bastante também, são sistemas de sinalização, comunicação visual. A gente está desenvolvendo para eles, a cada início de semestre, um projeto de expografia, que é um ramo que a gente está se qualificando também. Essa é uma palavra nova para mim, pode explicar mais. Expografia. Expografia é a forma com que a gente coloca os conteúdos no ambiente, numa parede ou num ambiente todo, de forma com que fique claro para que as pessoas que vão ler consigam compreender. Por exemplo, dentro de um museu se faz uma expografia, né, uma exposição. As exposições precedem de um projeto de expografia. E o israelita, o colégio israelita, todo ano ele tem um tema bem interessante a conversar com seus alunos e com seus pais e com seus colaboradores e professores. E esses temas estão explorados no saguão do colégio através desse projeto de expografia, projeto de comunicação visual, de arte. É quase uma instalação. Isso me lembra, obviamente, um assunto um pouco distinto, mas é parecido, né? Me lembra como evoluiu o desenho animado. Porque o desenho animado antes era algo para criança, né? Hoje o adulto que gosta de ver o desenho animado, você vê que o roteiro do desenho animado parece que ele é muito mais feito para captar a atenção do adulto e a criança tá junto, né? Então virou algo que atende toda a família. E essa comunicação do formato que você fala também é nesse sentido, né? Porque por mais que seja o aluno que vai ficar lá, quem compra o conceito são os pais, né? Então, no momento que os pais vão num ambiente e conhecem esse ambiente, eles sentem que ali é um local apropriado para o seu filho ficar, você, obviamente, já tem uma vantagem para aquela instituição de ensino. Exatamente. E a gente procura fazer exposições que são interativas, então as crianças, é a forma de interação da criança com a história do colégio, a história da cultura que se quer passar ali. É muito interessante porque a gente se aprofunda dessas culturas, né? Isso que nos toca muito, né? Além de se aprofundar nas pessoas com que a gente está projetando, a gente se aprofunda nas culturas, nos negócios. Então, o nosso dia a dia, ele é rico, né? A gente tem um aprendizado constante muito forte, assim, sempre. Muito bem. Eu ia te perguntar qual, na tua opinião, é o futuro da arquitetura. Sobre o que você está observando, pode ser no mercado local onde você trabalha, atua, ou em outros mercados. Mas também, obviamente, não podemos deixar de comentar que a gente está vivendo esse momento da pandemia. Né? Eu brinco que no meu pensamento isso vai, de certa forma, impactar também os empreendimentos, onde vai ser 2 dormitórios, uma suíte, uma vaga e um home office. Né? Será que a gente chegou realmente em tal nível que a pandemia vai influenciar nesse sentido? Já estão se falando de que espaços corporativos e de escritórios vão começar a sobrar um pouco mais para as pessoas, de fato, migrarem para uma residência ou um apartamento, uma casa na qual você consiga ficar lá mais tempo porque você tem a estrutura de realizar algum trabalho, por exemplo. Qual que é a tua opinião nesse sentido? Sabe que é muito difícil, a gente está num momento de muitas incertezas, né? Então é muito difícil eu te dizer o que eu penso do futuro, né? Penso que sim, vão haver mudanças, não tenho dúvida disso. E são coisas que a gente já está assistindo hoje, né? Algumas mudanças. Posso te dar alguns exemplos, por exemplo. A gente vinha num caminho do co-morar, do co-trabalhar, né? Do espaço mínimo dentro de casa, espaço máximo de uso colaborativo, de uso comum. No momento que se coloca dentro de uma pandemia, eu preciso mais espaço interno, eu preciso mais da privacidade, né? Então, se existiu uma busca maior e o entendimento da necessidade de morar em espaços maiores, com mais privacidade,
do que dentro de um espaço pequenininho com um espaço de uso comum. Esse é uma das coisas que a gente vem assistindo. Outra coisa, assim como tu disse, indústrias. A gente vê indústrias quebrando parede, se protegendo nas suas ilhas, para as pessoas poderem trabalhar de forma mais espaçada. Escolas, a gente vê exemplo no Brasil, ainda não aconteceu isso, nem sei se irá acontecer. A gente vê exemplos de outros lugares. As escolas se enclausurando alunos, né, com acrílico e separando as pessoas. Dentro do varejo, né, supermercados, a gente vê caixas enclausuradas em redomas de acrílico. Então, acho que sim, acho que tem uma mudança grande a acontecer pela frente, né, que vai mudar, vai impactar. Imagina, a gente vinha num caminho de quase nomadismo da moradia, né, do não ter, e sim, local. Das pessoas... De usar, né? De usar. Uma geração que estava circulando e se pega num momento de não posso mais circular. Eu acho que sim, acho que tem uma mudança muito importante pela frente que a gente ainda está por mensurando, tá por assistir, né? É. Aline, deixa eu te fazer uma pergunta. Teu dia a dia, então, não é só como arquiteta. Você também tá dando aula. Conta um pouquinho sobre isso. Sim, eu recebi um convite para dar aula na pós-graduação de arquitetura de interiores da Uniriter. E muito legal, porque uma das cadeiras que eu dou é a cadeira de gestão de escritório de arquitetura. E sabe que isso foi um dos maiores aprendizados desse tempo todo de empresa, porque a gente tem muito pouco, né? E a grande maioria dos arquitetos é muito técnico das academias, né? A gente sabe muito pouco de como gerir, eu não digo nem gerir uma empresa ou gerir um escritório, mas gerir a própria carreira. E aí poder passar esse conhecimento é o que me faz brilhar os olhos. Com certeza, até porque quando você vai para um acadêmico, você tem que se, digamos assim, não só se adaptar ao dar a aula, mas também revisar todo aquele conteúdo, aquele conceito. É o que dizem, né? Você aprende muito estudando, mas aprende muito mais ensinando. Então, acredito também que deve estar sendo uma grande experiência para você nesse sentido. Sem dúvida, e ainda os alunos são alunos de pós-graduação, então eles te questionam, esse questionamento faz a gente se renovar, se qualificar. Sim, porque questionam, ou seja, eles estão perguntando para alguém que já está no ramo, né? Até para entender o que vem depois para eles. Exato. Dá para entender o que vem depois. Exatamente. E aí, outras cadeiras, daí para contar bem experiências bem específicas, assim, para falar de arquitetura efêmera, que é uma coisa que a gente faz muito, né? A gente exemplificou aqui com os showrooms, para falar de arquitetura corporativa, que é outro ramo que a gente atende bastante. Então, que a gente puder... a gente já passou por faculdade, já passou por outras pós-graduações, e que a gente puder, né, plantar de sementinha. Sim, até para eles também verem o que é que tem lá fora esperando eles, né? Exato. Quais são as possibilidades que se apresentam lá. A gente começou falando aqui, eu estava justamente falando da quantidade de possibilidades que a arquitetura possibilita e proporciona, né? Só a gente ir buscar essas possibilidades. E a gente tem feito palestras também, minhas sócias também, né? Justamente para dividir um pouco com essa turma aí, que a gente é tão apaixonado. Aline, a gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui, que é pegar umas fotos tuas do Instagram para você comentar. Ai. Ó, dá uma olhada nessa daqui, ó. Ah, querido. Esse é eu e o Vitor. O Vitor é nosso cliente de Gramado. Ele é incorporador, construtor. Ele projetou um empreendimento de lotes, um condomínio de lotes. E ele nos chamou para a gente conceituar esse condomínio, porque ele sabia o tamanho do desafio que é vender um condomínio de lotes, né, sem áreas comuns, sem uma conversa maior que não só lotes, uma vista, né? Então a gente contribuiu na conceituação desse empreendimento. Foi um sucesso de vendas, foi bem bom. Que legal, maravilha. E esse aqui, ó. Eu vi o Feliz ali, ó. O empreendimento da Arquisul, né, o 360. Esse foi um dos primeiros empreendimentos que a gente conceitou a fachada. E aí, quando a gente começa a ver ele concretizando... Sim, se tornando físico, né? Físico, fazendo parte da cidade, fazendo parte, né? A gente sempre, desde que estuda arquitetura, que a gente faz arte de massa. Né? E aí é a concretização disso. Ah, muito legal. E esse aqui, ó. Uma turma linda. Essa é uma das equipes que passou para a gente, as 3 sócias juntas. Nós levamos a equipe a fazer uma viagem a São Paulo durante, acho que nós passamos uns 4 ou 5 dias em São Paulo.
e visitando, conhecendo tendências, né? Conhecendo tudo que está acontecendo no Brasil, onde as coisas acontecem primeiro em São Paulo. E aí, na volta, elas nos deram esse livro de presente como agradecimento. Ah, legal, legal. Aline, meu muito obrigado por esse bate-papo. Realmente é um prazer muito grande estar aqui conversando contigo. Você é uma profissional que eu admiro bastante. Principalmente porque você soube encontrar um nicho, um mercado, um foco e se desenvolveu nesse mercado. Então, meus parabéns. Manda um abraço para as meninas lá da Maena. E mais uma vez, obrigado por ter vindo aí. Eu que te agradeço a oportunidade de contar um pouquinho dessa história. E principalmente para ti que nos acompanhou desde sempre, né? Viu Faz lá tempo. o nosso feijãozinho, né? Sementinha sendo lançada 10 anos atrás e agora está aqui nos enxergando também de uma forma mais madura. Que bom, muito obrigada.